Oi, pessoal, a gente está aqui na nossa terceira aula hoje, falando aí um pouquinho sobre impermeabilização. Aula 3. Essa é a última aula sobre essa norma 9575. E aí depois nós vamos para a resolução de questões. Nessa resolução de questões, vamos responder questões da banca CESP, SEBRASP, tá bom? E eu vou trazer o máximo de questões que eu puder em relação a esta norma. Também tem a norma 9575. No decorrer das questões, se houver, perdão, 9574, né? No decorrer das questões, se houver necessidade, a gente fala um pouquinho sobre essa norma. Ou, se vocês preferirem, eu posso fazer um vídeo sobre. Só deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que aí eu trago uma aulinha falando sobre essa norma, que é a norma 9574, tá bom? É, Hoje nós vamos falar aí sobre a parte da norma, né, que é seleção e projeto. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre Na aula passada nós falamos um pouquinho aí sobre o escopo, né? Escopo e alguns termos e definições. Isso foi na nossa aula 1. Na nossa aula 2 nós falamos sobre esses tópicos. E nessa aula 3 nós iremos falar sobre isso, sobre esses tópicos. E aí nós encerramos essa norma, tá bom? Hoje a aula ela vai ser um pouquinho mais extensa, justamente porque ela vai abranger esses dois tópicos, mais precisamente o tópico de projetos, que ele já é um tópico mais extenso em relação aos anteriores, tá? Essa parte da norma, quando fala aqui de projeto, essa parte da norma, ela detalha os requisitos técnicos e procedimentos que devem ser seguidos, né, para o projeto e execução de sistemas de permeabilização. Essa parte da norma, ela fornece orientações para garantir a estanqueidade, a durabilidade e funcionalidades da impermeabilização, protegendo a edificação e os componentes construtivos, tá bom? E avançando aqui, essa seção, né, a seção de seleção da norma, ela vai abordar a seleção do tipo de permeabilização com base na solicitação imposta pelo fluido que pode afetar a estrutura. Então, solicitantes de permeabilização referem-se às condições específicas que determinam o tipo de impermeabilização necessária. A gente vai ter, vamos ter aqui a água de percolação, né? A água de percolação, ela é a água que percola, ou seja, ela passa lentamente através de materiais porosos, como o solo ou superfícies de concreto. Um exemplo prático disso são áreas aterradas, né, como fundações ou subsolos, onde a água do terreno ela infiltra no concreto. Então, a água de percolação, ela é a água que infiltra lentamente pelo solo ou através de materiais. A solução é a impermeabilização com produtos resistentes ao contato contínuo com a água, como mantas asfálticas ou membranas líquidas, né? Vou até colocar aqui, ó, manta asfáltica. A gente vai utilizar para conter, né, essa percolação da água. Além da percolação da água, nós temos a umidade do solo. A umidade do solo, ela é basicamente a presença constante de umidade no solo, né, que pode ser absorvida ali pela estrutura, especialmente em contato com fundações ou paredes aterradas. A umidade do solo ela é a presença natural de água nos materiais em contato direto com o solo. Um exemplo prático: muros de arrimos ou paredes de subsolos em contato direto com o terreno. Uma solução, né, que a gente pode utilizar para combater a umidade do solo é a aplicação de sistemas que criam uma barreira impermeável contínua,
como argamassa polimérica ou emulsões asfálticas. Vou botar aqui um exemplo, ó. Argamassa polimérica. Argamassa polimérica, né? Que aí a gente utiliza para umidade de solo. A gente vai ter também a pressão de fluidos, tá bom? Essa pressão de fluido, ela pode ser tanto uma pressão unilateral, bem como bilateral, tá? O que é essa pressão de fluido? É quando a estrutura está sujeita à pressão de líquidos. Vai acontecer a unilateral. Na unilateral, vou botar aqui para você. Unilateral, a gente vai ter que a pressão é exercida apenas de um lado. Por exemplo, quando você tem aqui uma piscina, né? Aqui você tem a água e aí a pressão ela tá somente nessa parede, né? Então a gente diz que a pressão que está acontecendo aqui nessa parede é unilateral. Isso também ocorre não só em piscinas, né? Como em reservatórios aterrados também tem essa pressão de fluidos unilateral. A bilateral, que é essa que está aqui, bilateral, quando é que ela ocorre? A pressão, ela vem de ambos os lados, tá? Então, por exemplo, um exemplo disso são paredes de reservatórios com água de um lado e solo saturado do outro. Aqui a gente tem bilateral, né? Tá acontecendo uma pressão de fluido bilateral. Porque, por exemplo, ó, aqui é o reservatório, ele tá aterrado aqui dentro, tá aterrado. Aqui nós temos o reservatório. Nesse reservatório, a água de um lado tá batendo e no outro a gente vai ter um solo saturado. Também pode acontecer essa, essa pressão de fluido, né? Uma solução para que isso não aconteça é usar sistemas alternantes resistentes à pressão hidrostática, como mantas de PVC, vou botar aqui, ó, mantas de PVC, ou também pode ser utilizada o sistema epóxi. A gente pode utilizar o sistema epóxi, tá bom? Além desses reservatórios, né, que tem essa pressão de fluido bilateral, também tem lá em cisternas acontece isso, cisternas, ou até mesmo nas próprias barragens, né? A gente tem a pressão da água, por exemplo, tentar fazer aqui uma barragem, né? A gente tem uma pressão da água, né, batendo diretamente nessa parede aqui, e esse solo aqui ele acaba sendo um solo saturado por conta da percolação da água, né, da umidade do solo. Então a gente também tem essa pressão de fluido em barragens. Em se tratando da água de condensação, ela é formada pela mudança de estado físico da umidade do ar em superfícies frias, né? Então, basicamente, a gente vai ter o quê? A água, ela é formada pela essa condensação de vapor presente no ar, que ocorre quando o vapor entra em contato com as superfícies frias. Um exemplo, telhados ou lajes expostas, especialmente em ambientes úmidos e com variações de temperatura. Uma solução para essa água de condensação é impermeabilização com materiais que também sejam resistentes ao vapor de água, como as membranas acrílicas ou sistemas com barreiras de vapor. Tá? Então, essas são as solicitações de permeabilização. Então, dependendo dessas solicitações aqui de impermeabilização, a gente vai adequar o nosso projeto, vai adequar
os sistemas, né, que nós vamos utilizar. Ou seja, a seleção do sistema de impermeabilização, ele depende diretamente do tipo de solicitação do fluido, né, como infiltração, pressão, vapor, umidade. Cada condição exige materiais específicos com características de resistências químicas, mecânica, durabilidade adequada, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora da elaboração e responsabilidade técnica. Quem faz a elaboração, quem assina a ART, né, de responsabilidade técnica, o projeto básico de permeabilização, ele deve ser realizado para obras de construção civil, de uso público, coletivo e privado e por um profissional legalmente habilitado. Então, esse projeto aqui, vocês podem até colocar o projeto de impermeabilização. Ele tem que ser elaborado, tem que ser elaborado. Pode colocar aí, tá? Para obras, para obras de construção civil, de uso público, né? Obras de uso público, uso privado, também coletivo, e deve ser realizado por um profissional habilitado. Não é um profissional legalmente habilitado, tá, gente? Por um. Pensei que era marca-texto, peraí. Vou pegar aqui a borracha. Deve ser elaborado por um profissional habilitado, um profissional legalmente habilitado. Além disso, o projeto executivo de permeabilização, ele tem os serviços decorrentes, né? Eles devem ser realizados por esse profissional legalmente habilitado. Ele deve envolver em todas as peças gráficas descritas, que é o projeto básico, o projeto executivo, e o projeto como construído, que é o famoso as-built, né? As-built. E devem conter os dados do profissional responsável e habilitado. Deve ter esse manual de uso e operações de manutenção e deve ser elaborado para orientar o proprietário ou o usuário final, tá bom? Então, essas são algumas observações que precisamos ter quando se trata da questão de elaboração e responsabilidade técnica, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os requisitos gerais. Essa parte da norma, ela vai apresentar os requisitos gerais e etapas necessárias para o projeto de permeabilização em uma obra. Eu vou detalhar os principais pontos para facilitar o entendimento, tá bom? Os requisitos gerais do projeto de permeabilização, eles devem ser feitos considerando evitar a passagem de fluidos e vapores pelas áreas críticas da construção. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ou seja, a impermeabilização, estamos aqui nesse item, tá? Caneta. A impermeabilização, ela precisa garantir estanqueidade. Então, vocês podem colocar aqui, ó. Estanqueidade. Ela precisa garantir a estanqueidade. O que é a estanqueidade? É a vedação completa contra a água e vapor, né? E essa estanqueidade, ela precisa ser garantida em partes críticas da construção, como, por exemplo, em subsolos, tá bom? Lajes expostas, aqui é um X, tá? Ficou feio, vou aparecer de novo. Lajes,
parecendo um G ali. Lajes expostas, também em reservatórios, tá? E é possível integrar outros sistemas construtivos, desde que atendam às normas de desempenho, tá bom? É, esse projeto de permeabilização, ele deve ser feito considerando proteger contra intemperismo, né? Que seriam esses agentes agressivos, químicos, intemperismos químicos e etc. São elementos sujeitos ao clima, como, por exemplo, a gente vai ter aqui chuva, sol, vento. Então, a impermeabilização deve proteger contra agentes agressivos atmosféricos, tá bom? Além disso, um exemplo, né, desse para proteger contra esses agentes é a proteção de lajes contra degradação por chuva ácida. Então, deve garantir, né, um exemplo dessa proteção. Também tem a questão da proteção do meio ambiente, né, que é o sistema de impermeabilização, ele também deve evitar a contaminação ambiental, como proteger o solo de vazamentos químicos. Tem a facilidade de acesso. O que é essa facilidade de acesso? O sistema de impermeabilização ele deve permitir manutenção e acesso fácil, minimizando danos às estruturas e revestimentos quando houver, né, a necessidade de reparos. Além disso, a gente vai ter a compatibilização do projeto, a compatibilização do projeto de permeabilização. O projeto de permeabilização ele precisa ser integrado aos demais projetos da obra, né? Como aqui, ó, nós estamos nesse item aqui. Como, por exemplo, arquitetura, né, que é projetos básicos e executivos, projetos estruturais, hidráulico sanitário, elétrico, revestimento, paisagismo, entre outros projetos. Mas por quê? Essa compatibilização de projetos, ela vai garantir que todos os sistemas sejam compatíveis e evitem problemas futuros, né, como interferências ou falhas na execução, certo? A gente vai falar um pouquinho também das etapas do projeto de permeabilização. A etapa do projeto de permeabilização, ela vai ter o estudo preliminar, o projeto básico, o projeto executivo, e além desses projetos básico, preliminar, projeto básico e projeto executivo, também vai ter os serviços complementares. Vou até colocar aqui também, ó. Serviços complementares, tá? Vai ter esses serviços complementares aí. Esses serviços complementares, eu vou falar um pouquinho dele, mas antes a gente vai falar um pouquinho do projeto, do estudo preliminar, né? O estudo preliminar, ele é a primeira fase do projeto. Então, ele é a primeira fase do projeto. Nela, devem ser definidos o relatório das áreas que precisam de impermeabilização, planilha com os tipos de permeabilização indicados para cada área, tá? Temos o projeto executivo, ou projeto básico, perdão, que é a segunda etapa. O projeto básico, aqui no projeto básico, é elaborado de forma mais detalhada. Então, a gente pode até colocar aqui, ó. Ela é mais de... Eita, gente, tá horrível isso aqui, né? Deixa eu botar aqui, ó. Mais caneta, tá? Mais detalhada. Ou seja, ele precisa conter a identificação das áreas que serão impermeabilizadas e soluções para possíveis interferências entre componentes construtivos,
tem que ter a escolha do sistema de impermeabilização a ser aplicado, tem que ter o levantamento quantitativo, que são os materiais necessários, tem que ter o estudo de desempenho dos sistemas escolhidos e também tem que ter a estimativa de custos, né, do sistema. Já quando se trata do projeto executivo de impermeabilização, a gente vai ter que essa etapa ela traz a documentação completa para a execução. Pode até colocar aqui, ó. É completa para a execução, tá? Ela precisa conter planta, indicando locais de permeabilização e detalhes construtivos. Precisa ter desenhos técnicos com as soluções adotadas. Precisa ter detalhes compatíveis com o projeto de arquitetura, memorial descritivo dos materiais e camadas, procedimentos de execução detalhadas, planilha com os quantitativos de materiais e serviços necessários, tá? Além disso, a gente vai ter esses serviços complementares. Os serviços complementar é a etapa que envolve a elaboração de metodologias de controle. Pode até colocar aqui, ó. É a metodologia de controle. E as instruções, né, também para o uso correto do sistema. Nos serviços complementares, vai incluir a metodologia de inspeção dos serviços de permeabilização, controle de qualidade e inspeção dos ensaios tecnológicos dos materiais utilizados, diretrizes para a elaboração de um manual de uso, operação e manutenção, que será entregue, né, ao cliente. Acho que eu vou até colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo adicionar um. Não, eu queria adicionar aqui. Ó, ó, vou colocar aqui, ó. Serviços complementares. Os serviços complementares, como eu havia falado, ele vai trazer metodologias construtivas, né? Pode colocar aqui, ó, são as metodologias, metodologias de controle. E também vai trazer as instruções para uso. Vou botar assim, para uso. Além do mais, ele também vai trazer aí para a gente, além de trazer essas metodologias para uso, ele também vai trazer para a gente esse serviço complementar, ele precisa conter. Vou colocar aqui, ele tem que ter a metodologia de inspeção dos serviços de utilização. Também precisa conter o controle de qualidade e inspeção, tá? Dos ensaios tecnológicos. Vou botar aqui, cadê? Tecnológicos nos materiais utilizados.
E também precisa ter as diretrizes para elaborar um manual de uso, operação e cadê minha canetinha? Sumiu. E manutenção. Essa manutenção ela será entregue ao cliente, tá? Então, o serviço complementar é, é a metodologia, né? Ela vai ter as metodologias de controle, instruções para uso, deve conter metodologias de inspeção, controle de qualidade e as diretrizes para elaborar um manual de operação e manutenção. Então, basicamente é isso. A gente tem a primeira etapa, que é o estudo técnico preliminar. Aí a gente vai para a segunda etapa, que é a elaboração do projeto básico. Depois a gente tem a terceira etapa, que é o projeto executivo. Por fim, a gente tem a quarta etapa, que é os serviços complementares, tá bom? Então, é isso que nós temos na parte de hipermeabilização. Essa parte aqui, essa etapa do projeto de permeabilização, para ser bem mais específica, ela explica como o projeto de permeabilização deve ser planejado, documentado e integrado com os demais sistemas construtivos. É um processo para garantir a segurança contra infiltrações, durabilidade da estrutura, facilidade de manutenção, proteção ambiental. E essa parte da norma, ela vai detalhar, né, as características específicas que o sistema de permeabilização deve ter para proteção ambiental, tá? Então, essas são as etapas que integram aí o etapas do projeto, tá, gente? Etapas do projeto que integram o sistema de impermeabilização, certo? Mais adiante, nós vamos ter aqui as características específicas do sistema de impermeabilização. Essa parte da norma, ela detalha as características específicas que os sistemas de impermeabilização devem ter para atender às exigências de diferentes condições e solicitações. A gente vai analisar um ponto a ponto, tá? O sistema de impermeabilização, eles precisam atender a uma ou mais das seguintes exigências: resistência às cargas estáticas e dinâmicas. Nessa parte aqui dessa resistência aqui, tá? A impermeabilização ela deve suportar as forças atuantes que podem causar o puncionamento. Puncionamento é o impacto de objetos que pressionam perpendicularmente à impermeabilização, por exemplo, a queda de uma ferramenta. Então, ela vai pressionar, de certa forma, a impermeabilização. O fendilhamento são fissuras causadas pela rigidez excessiva ou dobramento do sistema de impermeabilizante. Também pode ocorrer devido ao impacto de objetos pontuais. A gente tem a ruptura por tração, são as fissuras causadas pela rigidez, perdão, a ruptura de rigidez é fendilhamento. A ruptura por tração, ela é causada por esforços tangenciais. São esforços paralelos à impermeabilização, como frenagem e aceleração de veículos, né, sobre a superfície. Também tem a movimentação do substrato, né, que são estruturas onde está a impermeabilização. Também tem o desgaste. O desgaste, ele é
A abrasão causada por movimentos repetitivos, né? Repetitivos, movimentos dinâmicos, ou pela ação do intemperismo, né? Que é a chuva, vento. Tem o deslocamento. O deslocamento, ele é a perda de aderência entre a impermeabilização e o substrato. Tem também aqui, opa, o esmagamento, né? Esse esmagamento aqui é a redução drástica da espessura, devido às cargas pesadas que atuam ortogonalmente, né? Ou seja, perpendicularmente ao plano da impermeabilização. A gente tem a resistência a dilatações. Vou mudar aqui a canetinha para ficar melhor. A gente tem as resistências a dilatações e retrações do substrato. Essa resistência aqui, gente, são movimentos de dilatação e retração térmica. Podem até colocar aqui, ó. Movimento, movimento, movimentos de dilatação, dilatação e retração térmica. Retração térmica. Essa dilatação e retração térmica, elas podem ocorrer devido às variações de temperaturas. E o sistema de permeabilização, ele deve resistir a essa dilatação, ou seja, ao fendilhamento, que é a rigidez ou dobramento excessivo, né? Inclusive, a gente viu o conceito agora há pouco. Ruptura por tração, que é o movimento do substrato, como a fresagem e aceleração. Pode até aqui, ó. Fresagem, aceleração, aceleração. E também tem o deslocamento, né? Que é a perda de aderência. Causa o deslocamento. Diante disso, nós também temos a resistência, a degradação climática, térmica, química e biológica, que a impermeabilização ela precisa suportar. Gente, tá errado bem aqui. E, bem que tá errado, ó. Né? Ela precisa, deixa eu só ajustar aqui. Ela precisa, é o desgaste, e o descolamento. É bom é assim, ao vivo, né? Que aí o negócio é bom mesmo. Sabe que o negócio é bom mesmo. Oh, excluí o item ali, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa só eu ajustar aqui. Pronto. Agora sim. Prontinho. Essa resistência à degradação, a hipermelização, ela precisa suportar o desgaste, que é a abrasão devido a movimentos dinâmicos, né? E a ação do clima, como, por exemplo, o vento, a chuva, a radiação, que é causado, e temos o deslocamento, né, que é causado pela perda de aderência. Bom, gente, aí nós também temos a resistência a pressões hidrostáticas e de hipercolação. Essa deve resistir a diferentes tipos de pressão e ações da água, né, como a pressão hidrostática, como a percolação, coluna d'água, umidade do solo. A gente viu que a pressão hidrostática é a força da água contra as superfícies, né, como reservatórios ou subsolos. A percolação, a gente sabe que é a infiltração da água através do solo. A coluna d'água, gente, é a altura da lâmina de água, né, que gera pressão sobre o sistema, e a umidade do solo, que é a absorção da água vinda do solo. Além disso, nós temos a aderência, flexibilidade e resistência físico-mecânica.
que é o sistema de impermeabilização deve ser compatível com as solicitações previstas nos projetos apresentados, tem que resistir à aderência, que é a boa fixação do substrato, tem que ter a flexibilidade, né, que é a capacidade de ser adaptada aos movimentos, resistência, que é suportar tensões sem falhar, e a estabilidade físico-mecânica, que é durabilidade e desempenhos contínuos. Além desses dois, tem mais um que eu não coloquei aqui, que é a resistência ao ataque de raízes de planta. Vou até aqui, ó. Raízes de plantas. É que nesse tipo aqui de impermeabilização, dessas características específicas do sistema de impermeabilização, é necessário que o sistema ele resista à penetração de raízes de plantas ornamentais, especialmente em áreas como jardins e coberturas verdes, tá bom? Em resumo, essa parte da norma, essa seção, ela estabelece os critérios que garantem, né, que o sistema de impermeabilização funcione adequadamente em diferentes condições. Ela cobra forças externas, que é a resistência a impactos, movimentos e cargas, mudanças climáticas e térmicas, que é a durabilidade contra intemperismo e variações de temperatura, a água e umidade, que é a estanqueidade, né, contra infiltrações e pressões hidrostáticas, compatibilidade, a boa aderência, flexibilidade, resistência e proteção contra raízes, né, essencial em áreas ajardinadas. Vamos falar um pouquinho agora de detalhes construtivos. Essa parte da norma ela aborda os detalhes construtivos necessários no projeto executivo de permeabilização, garantindo que a execução seja adequada e que o sistema funcione de maneira eficaz. Eu vou explicar para vocês ponto a ponto. A inclinação do substrato. Aqui, ó. As superfícies horizontais elas devem ter inclinação mínima de 1% em direção aos coletores de água para permitir o escoamento adequado. Tem a exceção, tá? Isso aqui é a exceção. Em calhas e áreas internas, a inclinação ela pode ser reduzida até 0,5%. Tem os coletores de água. Os coletores eles precisam ter um diâmetro mínimo de 75 milímetros e manter a seção nominal prevista no projeto hidráulico, mesmo após a execução da impermeabilização. Eles devem ser rigidamente fixados à estrutura, inclusive os que passam por vigas invertidas, tá? A gente tem um encaixe para embutir a impermeabilização. Em planos verticais, é necessário prever um encaixe para a impermeabilização à altura mínima de 20 centímetros acima, que eu havia até colocado aqui, ó, acima do piso acabado, ou 20 centímetros acima do nível máximo que a água pode atingir. Tem a diferença de cota em áreas externas e internas. Entre as áreas externas impermeabilizadas e áreas internas, deve haver uma diferença no mínimo de 6 centímetros. E também deve ser instalada uma barreira física para ancorar a impermeabilização com inclinação direcionada para fora. Temos as instalações fixadas na estrutura. Qualquer instalação que necessite de fixação no nível de impermeabilização deve ter detalhes específicos, né, para arremates e reforços na impermeabilização. Gente, aí aqui o ideal é que vocês, né, leem a norma, parem um tempinho, né, para ler a norma, porque ela vai trazer todas essas informações sobre os detalhes construtivos. É a última seção da norma, é o, é o finalzinho da norma. A norma ela é uma norma bem pequena, tá? Vocês podem pegar a norma, dar uma lida na norma,
Para não ficar tão conceito, né? Que eu sei que acaba ficando chato. Eu vou tentar resumir para vocês, né? Os detalhes construtivos, eles garantem que o projeto executivo de permeabilização seja compatível com as condições específicas da construção. Essas orientações visam evitar infiltração e falhas no sistema, por exemplo, inclinações adequadas, barreiras físicas, proteger a impermeabilização contra impactos e movimentações, garantir a durabilidade do sistema, dentre outros. Então, vocês podem pegar a norma, ler a norma, no último item da norma, né? Que é o item que fala sobre detalhes construtivos, que é o item 6.4 da norma. Vocês podem pegar a norma. Não é grande, é bem pequeno, né? Que ele vai trazer esses detalhes construtivos aqui e as especificações. No mais, essa foi a nossa última aula, né, desse tópico de permeabilização. Se você gostou, já deixa aqui embaixo o seu gostei, clica no joinha, deixe seu comentário e o próximo vídeo que eu vou disponibilizar aqui no canal, ele já vai ser resolvendo as questões, tá bom? A gente resolveu já 10 questões, se eu não me engano, no vídeo de resoluções de questões. Essas questões elas foram inéditas e as próximas 40 que eu quero fazer 50, elas vão ser da banca CESP, tá bom? Vou tentar explorar ao máximo a banca CESP nessa questão de permeabilização, tá bom? Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tenham bons estudos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.